Boa noite, pessoas queridas. Vamos chegando nesse dia tão especial. Hello, Regininha, chegando, a nossa convidada da noite, Regina Ribeiro, bem-vinda. Vamos chegando, pessoal. Boa noite, Flor. Vamos ouvindo essa canção que chama Eternamente Grávida. Kellyzinha, Adri Borges, bem-vindas. Parir para mim é um prazer, uma eterna explosão de vida em música, pipocando de dentro para o mundo. Há quem diga que dói, mas eu no fundo. Boa noite, Shirloca, 48 Leis do Poder, Patrícia, bem-vinda, Soninha. Relaxo e aproveito o privilégio de ser quem gera a vida e o futuro, o mais escuro que ele nos pareça. Esse quadro, Reginoca, é muito legal, né? É um quadrinho que está aqui no apartamento onde eu estou, aqui no Rio de Janeiro, e eu achei muito apropriado, né? Esse quadro tão lindo aqui, com esse feminino tão exposto, tão bonito. Boa noite, Regina Tri, Isaura. E agora eu vou chamar a minha convidada mais que especial, Dona Regina Ribeiro. Vocês vão entender muito bem por que eu estou tão auspicioso. Ela vai. Então, como estamos? Estamos bem. Boa noite, gente. Boa noite, Gi. Como é que você tá, minha flor? Eu estou muito bem. É? Uma Preparada? mistura de coração tum-tum-tum e tá uma mistura. Tá um equilíbrio, eu acho. Que bom. Essa noite é muito especial pra gente, porque a gente vem combinando há muito tempo, né? Que você Verdade. falasse um pouco sobre esse teu despertar do feminino. E hoje nós vamos aproveitar esse 2 em 1. Primeiro porque a gente, desde o começo do seu processo terapêutico, a gente percebeu que o teu nicho, né, era trabalhar o feminino. Ai, que menina. E é interessante, porque eu venho falando com todas vocês no terapia. Primeiro eu vou apresentar, né? Regina Ribeiro, para quem não conhece, terapeuta holística, né? Humanoterapeuta, e é uma pessoa muito incrível, também é minha assistida, né? E também é aluna do terapeuta Master. Mas ela está aqui por um bom motivo. Boa noite, Aline, boa noite, Glaucio, boa noite todas as meninas aí que passaram para cima que eu não vi. Se eles sintam amadas, bem recebidas, Sil, todo mundo, vamos chegando. Meu maridozinho Marco também. Então, o que eu queria falar sobre Regina? Regina é uma terapeuta de mão cheia, está fazendo um trabalho incrível com as suas assistidas, né? A gente fez um trabalho muito bacana no seu tempo, né, Regina? A gente não se apressou, a gente não pulou estações, né? Mas Um desde o trabalho bem início profundo, né? foi bem profundo. E desde o início a gente percebeu que o teu nicho era trabalhar O com o feminino. Por quê, gente? Porque lembra aquela coisa que eu falo lá na aula com vocês, que a sua maior dor, né, vai se tornar a sua maior força? Que tudo aquilo que você tem de bloqueio, né, o seu maior bloqueio é também a sua maior ferramenta de atuação no mundo. É justamente onde está a sua missão, onde está a sua energia principal.
Então, Regina, bem-vinda, né? E eu queria que você falasse, então, um pouquinho de como você se sente hoje, né, com relação... Eu não sei, você acha que eu falo primeiro dos arquétipos e aí depois a gente entra depois que a gente explicar os arquétipos, aí a gente... Você explana no tempo que você quiser, tudo que você quiser falar. O que você acha? Acho melhor, a gente introduz um pouquinho os arquétipos e aí depois eu vou falando um pouquinho do meu processo. Que aí acho que fica melhor. Acho que fica Isso, melhor. bacana, então. Então, assim, eu fiz umas anotações, porque assim, nós vamos... Isso vai ser a última cadeira do terapeuta master, né? Então, nós vamos trabalhar os arquétipos do feminino. E eu trouxe, então, porque assim, existem várias abordagens desses arquétipos, né, com vários nomes diferentes, porque, na verdade, o que é um arquétipo? Né? O arquétipo é um símbolo universal que mora no inconsciente coletivo. A gente tem falado muito sobre Jung, a gente tem trazido esses conceitos, né, do inconsciente coletivo, do inconsciente individual, que são simbologias atemporais e aculturais que vão recebendo os nomes diferentes em diversas culturas para uma energia que simboliza uma mesma coisa. Eu trouxe para hoje os arquétipos com a linguagem, né, da Grécia. Então, nós vamos trabalhar com as deusas gregas aqui. Eu vou explanar um pouquinho de cada uma, muito rapidamente, e nós vamos ficar um pouquinho mais em 3 arquétipos que eu considero que são aqueles mais atuantes na nossa vida diária, né? Então, uma outra coisa que eu queria trazer também, a importância do arquétipo é o seguinte: como ele vem, né, de um inconsciente coletivo e ele transpassa o nosso inconsciente pessoal, ele nos ajuda a iluminar as nossas sombras, compreendendo que dentro de nós existem milhões de energias e que nenhuma delas é ruim ou boa. Todas elas fazem parte de nós, do nosso self, do nosso inconsciente, do nosso consciente, de todo o nosso ser. Então, Jung diz uma frase que eu achei muito legal. Ele fala o seguinte: a pessoa não atinge a iluminação fantasiando sobre a luz, mas tornando as trevas conscientes. O que não se torna consciente se manifesta em nossas vidas como destino. Eu achei isso muito profundo. Tudo aquilo que a gente nega, todos os arquétipos que nós negamos, todas as energias que nós fingimos que não existem em nós, elas vão se manifestar uma hora ou outra na nossa vida como destino. Porque nós precisamos encarar todas as nossas partes e integrá-las no nosso ser, né? E aí, por isso é interessante a gente conhecer esses arquétipos femininos, entendendo que nenhum desses arquétipos é ruim, mas são energias que vivem em nós e que nós podemos direcionar para algo construtivo, né? Então, o primeiro arquétipo que eu trago é a Afrodite, que é a deusa do amor e do prazer carnal. E eu achei interessante porque, assim, Aristóteles, na cultura romana é a Vênus, né? Mas Aristóteles e Platão, eles defendiam que haviam 2 Afrodites. Então, a Urânia, né? A Urânia era o amor idealizado, os prazeres sensuais, mais ligados à alma e ao espírito. E a Pandêmia, que são os desejos carnais, as festas, os sexos, as orgias, as turbulências, né? E até eu achei interessante porque eu comecei a pensar em alguns. Para alguns eu consegui achar personagem, outros não. Aí a gente lembra aqui da Samantha Jones, do Sex and the City, né? Então ela representa um pouco essa Afrodite. Ela não está nem aí para o sexo casual, ela faz o que ela quer, ela tem essa energia de entender e aceitar a sua própria sexualidade. E a gente tende a negar muito a nossa Afrodite. A gente tende a ficar com a parte da Urânia da nossa Afrodite, que é o amor idealizado, romântico, como se essa fosse a única parte de Afrodite que nós deveríamos manifestar. E esse outro lado, que é da Pandêmia, que é o amor carnal, que é o prazer físico, o prazer sexual, o se deixar levar, o ir e viver intensamente,
a nossa sexualidade, o nosso prazer físico, né? A gente acaba achando que isso é errado, que isso é sujo, que isso não é para ser vivido. Então a gente coloca isso na sombra, na treva. E aí... Hã? A gente nega essa energia e julga. Julga a nossa e, consequentemente, a do outro. E aí a gente reprime. Nós vamos falar disso, né, Reginoca? Vamos falar disso. Vamos falar disso. Depois a gente tem a Atena, que é a deusa da justiça, a patrona da civilização. Então é a Minerva para os romanos, né? Então as mulheres que têm a força, né, ou quando as mulheres manifestam a energia da Atena, elas estão manifestando o seu lado líder, né? As decisões equilibradas, as decisões justas, né? O compromisso com a verdade, com a sabedoria, né? Então, é aquela energia que a gente usa para organizar a casa, organizar a vida, para colocar as pessoas nos seus devidos lugares, né? Para fazer as coisas da forma correta. E aí eu lembrei da Miranda, do Grey's Anatomy, aquela enfermeira super show que, né, não importa se era o diretor do hospital, ela era justa, ela fazia justiça, ela tinha uma sabedoria para lidar com aquela equipe toda. Então essa é a energia da Atena. Depois a gente tem a Artemis, que é a liberdade em todos os sentidos, não só a liberdade sexual, né, como é diferente da Afrodite, que é muito mais ligada na questão do eros, né, do amor, desse amor erótico. Artemis, ela é aquele arquétipo da mulher que manifesta, né, a comandante de empresas, as que estão atuando e brilhando dentro dos governos, não temem nada nem ninguém, nem a sua sensualidade, nem o seu poder, não tem medo de serem poderosas, né? Eu fiquei tentando achar uma que viesse com uma conotação positiva, mas não encontrei, porque o que acontece com esse arquétipo? Existe uma tendência, a gente vai entender por quê, e depois a gente vai falar, que esse arquétipo está sempre ligado com uma conotação de uma mulher má, de uma mulher. Então, eu só consegui achar a Miranda do Diabo Veste Prada. Né? Então, mas no final a gente percebe o quanto ela também é sensível, né? Mas ela tem um lado, mas é um pouco do preconceito que tem sobre esse tipo de mulher também. E também a sociedade acaba fazendo com que a mulher, para estar no governo, para estar numa liderança de uma companhia, que ela precisa ter uma postura masculinizada também. Então, mas essa é a Artemis. Depois a gente tem Deméter, né, que é uma das energias que eu quero falar um pouco, que é a deusa mãe, né? Então, a Deméter, ela para os gregos, ela é a deusa do semear, né? Para os romanos é Ceres, e ela protege a agricultura. Então, ela representa a flor de Narciso também, e Deméter foi esposa de Zeus. E ela teve uma filha que é Perséfone, que também é um arquétipo que a gente vai falar. Perséfone é raptada, né? E ela é levada pelo Hades, que é então a energia do inferno, né? Que é o submundo. E essa mãe, ela vai até o inferno para resgatar essa filha. Então é a Gaia, é a energia geratriz, é a força da mãe. Oi? É a energia da terra, de Gaia, da mãe. Exatamente. Exatamente. É aquela mulher que muitas vezes está vivendo só o arquétipo da mãe, da Deméter, é aquela mulher que não consegue vislumbrar outros aspectos da vida. Ela está só ali na maternidade. Muitas vezes, né, quando as crianças vão embora, sofre da síndrome do ninho vazio. Porque ela ficou muito só nessa persona, só nessa energia. E também não é legal. A gente bota, então, a Afrodite na sombra, a Atena na sombra, e vai colocando as outras energias na sombra. Quando chega o momento da falta daquela filharada, essa mulher não sabe o que fazer, porque ela se desconectou dos seus outros arquétipos. Né? Então, começa a haver aí esse problema. Estou acabando. Falta só, agora, a Hera e a Perséfone.
Depois nós temos a Hera, que é o arquétipo da guerreira. Então, são mulheres quando as mulheres manifestam a Hera, então são mulheres dinâmicas, empreendedoras, são cientistas, são terapeutas, investigadoras, pessoas que não têm medo do enfrentamento, né? Líderes de movimentos femininos, cuidam muito da questão do feminino, não têm medo do embate. São realmente guerreiras sanguinolentas, se tiver que passar a faca no pescoço, andam com a faca no dente, né? São incessantes nas suas lutas e têm essa energia da luta sangrenta, se assim for preciso. E depois a gente tem a Perséfone, que, como eu falei, que é a filha de Deméter. E aí, muito interessante, por quê? Porque Perséfone, ao entrar no Hades, né, e ela era uma personalidade muito suave, muito feminina, né? Essa mulher, a Perséfone, ela acaba se entregando a esse homem, a esse mundo infernal. Ela não tem medo do inferno. E olha que interessante, né? Uma mulher que não tem medo da treva, que não tem medo da escuridão. Ela vai e se entrega ao Hades. E aí a Deméter vai lá para tentar resgatá-la e tal, e ela não sabe se ela quer ou não sair dali. E aí depois, a partir de um certo tempo, ela fica parte do tempo no Hades e parte do tempo ela vem para a face da Terra, ela sai, então ela passa tempos no inferno e tempos na Terra, né? E aí esse é o arquétipo da bruxa, né? Da bruxa que habita em nós, da maga, da que lida com todas as energias, as positivas e as negativas. Oi? Que sabe, a feiticeira, aquela que sabe olhar os dois lados, o equilíbrio, né? Isso, exatamente. É exatamente isso. Então, esses são os arquétipos que a gente trouxe. Eu queria pontuar, porque quem for assistir a live depois vai poder ouvir e se identificar. E o que acontece normalmente com a gente? A gente nega justamente os arquétipos que muitas vezes são a nossa força. A gente coloca esses arquétipos na sombra para não manifestar, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho agora da sua experiência. Qual foi o arquétipo que a gente trabalhou fortemente? Você quer dizer ou digo eu? Você pode dizer, e eu vou desenrolando a história. Então, tá. O arquétipo que nós trabalhamos muito, né, no nosso tratamento foi a Afrodite, né? O dar voz a essa Afrodite e compreender esses dois lados dessa Afrodite, né? Então, tanto a Urânia quanto a pandemia, compreendendo que você não precisava negar nenhuma nem outra, quer dizer, explica você aí, como é que você chegou, o que você sentiu, explica um pouquinho, vai lá. Então, gente, boa noite. Mais uma vez agradecendo esse convite. Vou falar um pouquinho do meu processo, que foi bem longo e até hoje né, Gi? E assim, gente, eu tava num processo de... Não tinha valor nenhum, eu não me olhava, eu me abandonei, assim, completamente. E uma das minhas maiores dores, além do autoabandono, é que, assim, eu tinha um processo muito profundo de achar que essa energia sexual era feia. Eu mal falava sobre o assunto. Isso, para mim, era um grande tabu. Além de ser tabu, era um bloqueio. E eu tinha... todo relacionamento, para mim, era um bloqueio. Eu tinha muitas dificuldades. E quem me conhece profundamente sabe disso. E eu não conseguia me relacionar bem. E eu já estava iniciando um casamento. E eu queria me aprofundar, eu queria me entregar, mas eu tinha muita dificuldade. Muita. Mas eu tava negando isso pra mim. Só que eu falei assim, não, eu vou dar um jeito nisso. E eu comecei um tratamento, comecei a psicanálise com a Gi. E foi, assim, um processo muito profundo. E foram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Foi um processo trabalhoso de auto-amor. Eu olhei pra mim, me propus e falei assim, não, agora eu vou. Agora eu realmente vou me olhar. E uma coisa assim que foi muito importante foram os exercícios que a Gi me propôs. Eu fiz vários exercícios. Vamos desbloquear. A gente divertiu também, né? Olha, eu ri muito, sabe? Nesse processo.
E como eu estava com o meu ar, assim, com a minha alegria também embotada, porque eu tinha me abandonado e minha tristeza era maior que a minha alegria, eu estava realmente em desequilíbrio nesse sentido. Eu percebi que isso também foi desabrochando, minha alegria foi desabrochando no processo. Então, tudo foi acontecendo assim, ao mesmo tempo. Mas não foi da noite pro dia, não foi fácil, mas foi muito legal. A gente foi me propondo os processinhos lá. Vai lá e faz. Vai lá na frente do espelho e vamos fazer esse exercício. Vai lá e fala. Como é que você vai achar que essa energia sexual é ruim se você não consegue nem falar sobre isso? Então vai lá na frente do espelho, se olha e vai falando até você perceber que é natural. E aí eu fui fazendo os exercícios. Fiz uma vez, fiz duas vezes. E mandava pra Gi. Aí ela não era pra mandar pra mim, Não não, tá precisa me vendo? mandar, não. Eu quero abrir um parênteses sobre isso para explicar melhor para as pessoas. Tem muito a ver com essa divisão que a gente está fazendo da Afrodite, que é a Urântia e a Pandêmia. Ela tinha a Urântia nela. O amor idealizado, essa coisa de ai, que tudo é lindo, tudo é fofinho. E tinha uma boa relação com o marido dela. Mas eu via nitidamente o bloqueio com relação à manifestação do prazer, a viver intensamente, a não ter vergonha do próprio corpo, a conseguir conversar abertamente sobre os seus desejos, sobre os seus anseios, sobre aquilo que dava prazer e até descobrir coisas novas, né, Regina? Então, eu comecei a questionar. Pode Eu falar. tava em não Oi? tava. Eu até falava isso pra Gi, não tava no meu marido o problema, era em mim. Assim, a gente tinha química e tem até hoje, graças a Deus, a gente se dá muito bem. Aleluia! O problema estava em mim. Eu sempre conversava isso com ele. Falei assim: não sei, eu não consigo fazer, eu quero fazer mais coisas, mas eu estava muito bloqueada. Eu estava bloqueada com esse assunto. E uma coisa que eu fui percebendo ao longo do processo é que as coisas aos poucos foram fluindo, sabe? E eu falei: eu preciso desbloquear. O que está E o acontecendo? fato do Marcão ser mais velho também, né? Ele teve muita paciência com você no seu processo, é uma falta de ansiedade para resolver as coisas. Né? Então, a maturidade do seu parceiro também te ajudou, né? E o quanto isso estava ligado ao comportamento que a gente estava. Aí a gente vai falar de uma posição sistêmica, né? Então, naquele momento, você se comportava mais como filha do que como esposa. Então, como é que eu vou ter prazer sexual com o meu pai? Como é que eu vou me permitir, né, gozar, ter orgasmos incríveis, manifestar o meu feminino em toda a sua potência se eu me comporto de forma infantil com aquele marido, se eu me coloco no lugar da filha, né? E aí foi muito interessante porque a gente foi trabalhando tanto a posição sistêmica, né? E a gente fez vários exercícios sistêmicos para você perceber o quanto você estava se colocando de uma forma infantil, não ele, mas você, e o quanto isso afetava a possibilidade de você manifestar uma sexualidade potente. Exatamente, isso aconteceu porque eu também tinha problemas, eu tratei isso também, eu tinha um problema com o meu pai, né, porque eu tinha uma relação complexa, hoje, graças a Deus, eu trabalhei isso, trabalhei me olhando, mudando o meu pensamento em relação a ele, então, isso é comportamento infantil via de mim, então eu tinha esse comportamento infantilizado, às vezes tinha atitudes infantis, então era o que eu falava muito com a Gila, olha a criança aí, olha a criança se manifestando. Então, que é O uma coisa que a gente. piti, a birra, né? As Olha birrinhas, a birra com o marido. a birra, eu falo assim, olha o comportamento. Aí, aos poucos, eu fui percebendo quando eu manifestava birra. Então, às vezes acontecia uma situação, peraí, respira. Aí eu fui percebendo e eu percebi em que momento ela aparecia. Fui trabalhando isso na psicanálise. Então, foram várias situações. Então, assim, foi muito tempo de trabalho em tratamento, em psicanálise. Foram muitas sessões, assim. Eu sou É, eternamente grata. Então, hoje, quando eu olho para mim e vejo tudo que eu trabalhei, olhar para mim, começar a me amar e reconhecer, olhar para mim e ver o meu corpo, puta, eu sou feliz. Hoje, às vezes, eu olho assim, puta, é tão natural e às vezes a gente conversa assim, flui o papo, eu me sinto tão feliz,
porque eu tinha tanta dificuldade para conversar sobre certos assuntos, sexualidade, é uma Com o coisa tão... próprio marido, né? Não só com outras mulheres, mas Mas também com conversar com o teu marido, né? hoje já é uma coisa mais fluida, é natural, sabe? Então, parece que era tão besteira assim, mas às vezes a gente tem travas. E se a gente não olha, não começa a tratar, a gente se prejudica. Então, é olhar, se comprometer. Putz, eu vou olhar isso aqui. Por que eu tô com essas travas? O que isso está me travando? Então, realmente, eu estava com esse bloqueio e eu me propus de verdade a olhar para isso. E Isso é hoje, importante. Isso é importante dizer, né, Rê? Porque você não teve. Eu te confrontei muito. Óbvio que a gente, como terapeuta, a gente vai percebendo a elasticidade emocional do nosso assistido, do nosso cliente. Obviamente que eu fui percebendo que eu podia ir um pouco mais. E aí a gente fui puxando a corda até que, gente, ela se soltou de um jeito, né? Que ela começou a me mandar os vídeos do exercício dela. Eu falei, para, não quero, não preciso. Então eu vou compartilhar um pouco do processo, né? Quando a gente pega um processo de infantilização com relação à sexualidade, a gente percebe que existe muito problema na verbalização de um diálogo adulto. Então, eu comecei a questionar a Regina sobre como ela falava sobre os órgãos genitais. Como é que se chama pênis? Como é que se chama vagina, né? Quando você está na cama. Eu nem chamo. Que isso, Gel? Né? Então, assim, a gente começou a trabalhar a questão de naturalizar, de trazer um vocabulário mais adulto, né, com relação a essas questões sexuais. Então, era muito engraçado, porque assim, a gente ficava assim, vamos lá, Regina, vamos lá. Pode falar aqui, gente? Não sei. Mas então, eu falava assim, vamos lá. tem coisa que não dá para falar por causa do horário. Acho que não dá para falar, né? Mas a gente falava assim, o nome, gente mesmo, né? Carvalho. E aí havia uma timidez, né, para falar o Carvalho, né? Eu ficava na primeira letra só, lembra? Aham, Não saía. não Gente, era sabia. verdade, não saía. Eu tava muito bloqueada, não saía. Aí ela falou, faz no espelho. Aí eu fiz todos os exercícios. Aí depois eu fiz um compilado do vídeo e mandei para ela a diferença. Quando a gente foi fazendo os vídeos, eu Os fiz o processo. primeiros. Mesmo a me olhava, gente, de verdade. Gente, não parece a mesma pessoa. Para você ver que o processo terapêutico ajudou tanto. E eu falei assim, gente, eu tô feliz comigo. Olha a diferença, olha o processo da pessoa, a diferença, assim, de transformação, de alguns meses de trabalho, do quanto a pessoa muda, assim, sabe? Isso não só comigo, mas com qualquer pessoa que inicie um processo terapêutico e realmente se propõe, eu vou me olhar, eu tô com coragem, eu quero mudar tal a Bela, né? Tô aqui é casa 8. Realmente, eu sou muito casa 8. E assim, eu passei por muitas transformações. Muitas transformações em um ano, foram muitas transformações. Até o Muitas. tom de voz, né, Regina? Porque, assim, ao mesmo tempo que você não conseguia falar Carvalho de boca cheia, Eu não conseguia falar muita coisa, nem muita. cá, né? Era. E até o tom de voz foi mudando, quer dizer, você tinha uma voz muito aguda, até infantilizada, e aos poucos você foi ganhando mais graves. Você hoje fala de uma forma mais. Continua doce, porque você é doce, né? É a sua essência. Mas hoje você fala num tom de voz muito mais adulto, né? Muito mais mulher, muito mais, né? Você hoje está vivendo a sua idade, você está vivendo o seu arquétipo mulher, você está na sua mulher, né? Não na sua menina. Então, foi muito legal. E a gente fez vários processos. Então, teve esse processo das palavras, né? Depois teve o processo da sua própria cantada com você mesma, né? De falar que você era bonita, maravilhosa, gostosa, cheirosa, incrível, né? E o mais engraçado foram os vídeos, de fazer os vídeos com essa liberdade. E aí eu comecei a me arrumar, sabe? E assim, que tem a ver com amor próprio. Tipo, passa um batom, você tá sozinha, passa um batom em casa, se olha, se admira. Então foram processos que foram acontecendo ao mesmo tempo, que nem, gente, eu já estou aqui me expressando, conversando com vocês numa live,
com a Gi, eu não conseguia me expressar. A gente trabalhava em empresa corporativa, a frase padrão de todo mundo era: eu não estou te ouvindo. Eu tinha vergonha de falar, de que as pessoas me ouvissem. Era como se eu quisesse ser invisível. Então, hoje vocês me ouvem num tom de voz normal, mas o padrão de todos era: Regina, não estou te ouvindo. Então, ninguém ouvia a minha voz. Então, hoje, eu me sinto muito feliz por estar conseguindo me posicionar, falar sobre aquilo que eu penso. Se eu não concordo, conseguir expor a minha opinião de uma forma que eu não vou agredir as pessoas por causa disso. Isso, para mim, é importante. E conseguir passar para as pessoas o que eu superei, para que as pessoas possam buscar também os seus processos, ir atrás daquilo que está te doendo. Está doendo, tem como buscar ajuda. Não consegue sozinho, busca ajuda. Então é isso, gente. Essa é a chave, essa virada de chave que para mim fez muita diferença. Se eu fosse agradecer todo mundo do meu processo lá de trás, me busco há uns 4 anos, é muita gente. É muita gente. Então, é uma construção, né? Porque assim, uns plantam, ou uns adubam, outros plantam, outros regam e outros colhem. Né? Não significa que você destravou comigo, que você não tenha feito um trabalho antes. A gente veio um trabalho contínuo, você fez inúmeros círculos, você mergulhou, né? E mais do que isso, você aceitou, porque eu digo aqui, repito, eu puxei muito a corda, gente. Puxei porque eu senti que ela queria, que ela estava com sede, que ela queria mudar, que ela começou a entender, né? Então, assim, a gente até falou muito sobre a questão da maternidade. Eu falei, olha, você quer ser mãe para quê? Né? Agora, se você não está com essa mulher, né, com esse power desse feminino estabelecido ainda. Então, assim, você foi entendendo todo esse processo, né? E aí a gente foi trabalhando. E a gente teve momentos bem divertidos, né? Eu queria falar um pouquinho, assim, um dos motivos pelo qual eu estou muito feliz, porque a gente já planejou isso há muito tempo, né, Rê? É verdade. Esse mix de ensino com depoimento, por quê? Porque, gente, o caso da Regina é um caso de milhões de mulheres, e as pessoas têm vergonha de assumir que passam por essas dificuldades, né? A gente trabalhou a questão também do se permitir o prazer, né, Regina? Porque a gente conversava assim, eu comecei a falar sobre orgasmo, sobre vulva, sobre como ter prazer com ela, e ela ficou assim, mas eu nem sei o que é isso, eu nem entendo isso, eu nem sei como é que funciona. Aí eu sei que teve um dia que eu falei assim, olha, você vai fazer assim, abre não sei o que lá, mexe aqui, enfia ali. Ela ficou assim olhando para mim. Coisa desse tamanho. Lembra? Lembro. Então, para vocês terem uma ideia, tá, gente? Se essas minhas amigas verem, elas vão lembrar que eu tinha tanta vergonha de falar realmente sobre o assunto, que eu trabalhava numa empresa corporativa. Isso tem pelo menos mais de 6 anos, tá? Já faz tempo, porque eu já moro aqui há 2, e acho que tem 6 ou 7 anos. E assim, uma vez eu comentei com as meninas desse grupo, não todas, mas algumas vão estar que virem vão lembrar. Que eu tava atrasada, mas eu comentei assim baixinho para uma das melhores amigas que trabalhava comigo lá. E do nada, assim, uma delas escutou e era mais assim, sabe aquela mais extrovertida e espalhafatosa que você não quer que a pessoa ouve? Ela ouviu. Aí, não, mas vamos lá fazer um teste de... Gente, eu queria abrir um buraco. Vamos fazer um teste. Ela falou para todas as 4 ouvir. Eu queria abrir um buraco e enfiar minha cabeça. Era essa a Regina, de 7 anos atrás, que tinha vergonha de uma coisa simples como essa. Ou seja, é uma coisa simples para mim hoje, mas 7 anos atrás não era. Então, são coisas assim que eu olho e enxergo que é natural, mas naquela época não era. Então, para você ver o grau de bloqueio que eu tinha. E como eu tinha, e como a gente falou, muitas pessoas têm. Com isso ou com qualquer outra coisa relacionada a amor próprio, autoestima, e que pode ser difícil para a pessoa superar. E que às vezes ela não consegue superar sozinha. E é por isso que eu já, e assim, eu vou já dizer de antemão, a gente está preparando isso para o ano, para a próxima turma Terapeuta Master, porque eu sei, estive com ela no processo e sei que essa é a missão dela. Regina vai estar com a gente, trabalhando o grupo da área do feminino, porque só quem passou por um processo como o dela tem autoridade. Lembra do que a gente falou sobre autoridade?
né? Sim. Então, eu passo por um processo de muita dificuldade, eu supero isso, então eu me torno uma autoridade, energeticamente falando, para liberar outras pessoas. E a gente levou tudo com muita graça, né, Regina? Com muita leveza. Então, a gente falou de anatomia, a gente falou sobre orgasmo, a gente assumiu o que sabia e o que não sabia. Eu digo a gente, você, né? Assumiu o que sabia e o que não sabia. Foi para o âmbito da experiência. Também é bacana falar sobre a atuação do seu marido, que esteve com você no processo, né? Você conseguindo ou não conseguindo, você questionando coisas ou não questionando, ele estava com você em todo o processo. Ele não te cobrou, mas ele foi ficando feliz, né? Com as suas conquistas, óbvio, tá felicíssimo, né? Não, ele é Então, um super apoio, eu super agradeço todo o apoio que ele me dá. Ele não é de aparecer nos bastidores, essa é difícil ele aparecer aqui, por exemplo, ou aparecer fotos, vocês vão ver de vez em quando foto, mas ele não gosta de aparecer, mas ele é um super apoio aqui no bastidor, ele é super apoio. Eu sim, isso sou é importante falar, porque ele também ele entendia o seu processo e quando você começou a querer mudar, ele também compreendeu e vocês foram experimentando até coisas que eu propus, né? E ele topou. E aí você falou, não foi muito bom, não, foi esquisito, não sei o que. Eu falei, então experimenta outra coisa. E a gente foi nesse processo, até, gente, que a nossa hashtag, Regininha, teve um dia que a gente parou de agora usar, elas vão né? entender qual que é a hashtag, né? Qual é a hashtag, Regininha? A hashtag gosta Regininha. É, a hashtag, eu chegava, a gente botava um papel para botar leve. Por que que eu tô compartilhando isso com vocês, gente? Porque o processo terapêutico precisa ser leve, principalmente numa coisa que é tão difícil. Então, eu escrevia no papel hashtag goza Regina. Aí ela chegava na consulta, eu subia o papel. Aí ficava, então, A olha, gente a gente riu tem... muito, né? Oi? A gente riu muito, A né? gente riu muito, a gente riu muito. E tudo isso foi. Qual é a tática, gente? Qual é a estratégia do meu tratamento com ela? Foi ir quebrando os tabus, né? Normalizando coisas, falar de peito. Às vezes ela falava assim, você é louca, porque eu falava uns troços tão doidos, né? Que eu falo, Regina, eu não falo com ninguém assim. Eu falava uns troços, gente, Olha, de sexo, num destrambelhamento, né? a gente ria. A gente ria muito. Mandava um explícito assim, né? Porque não sei o quê, do C, do B, do não sei o que lá, do boquete, do não sei das quantas. A Regina no começo ficava assim, tomava um susto pra cá, um susto pra lá, né? E É, depois no começo ela assustava, e depois a gente ria. e aí foi normalizando, né? Foi o meu deve ser quebrar a cabeça, meu corpo. Ah, Simônia, para com isso. Simônia tá com esse negócio. Simônia é do céu. É que a gente teve terapia hoje, Simone tá com o negócio na cabeça. Não tem que rachar nada, Simone. Tá tudo certo com a sua cabeça. É só processo. Mas foi muito legal a gente indo, levando isso com leveza. Uma coisa dolorosa, difícil, um processo difícil. E aí também foi entrando o processo de trabalhar a autoestima, né, Regina? Sim, Trabalhar o sim. vestido, trabalhar, né? Sem despersonalizar você, né? Então você começou também a olhar para isso, né? E aí começou a entrar num processo de querer cuidar do corpo, de fazer yoga, de andar na praia, de um monte de... Conta aí um pouquinho disso aí pra gente. Como é que foi esse processo junto? Da Que eu autoestima. era uma pessoa super sedentária também, gente. Eu morava, quando eu morava em São Paulo, eu tô morando há 2 anos aqui, eu morava em São Paulo, era Uber para tudo quanto é lugar. E aqui tem Uber também, mas, por exemplo, aqui eu ando muito mais a pé, eu ando de Uber aqui também, mas eu ando muito mais a pé. Eu já queria muito fazer yoga e a yoga se apresentou na minha vida como um presente do universo. Meu marido Uber, ele pegou a professora, ele sabia que eu gostava de yoga, foi através dele, inclusive, ele, anota o telefone aí, pediu para eu ligar. E quando eu liguei, falei com a professora, ela, olha, o valor é esse, vem fazer uma aula, ver se você gosta. Eu fui e fiquei. Comecei a fazer, comecei a gostar, inclusive a Ellen conhece a minha professora, porque um dia ela veio aqui, ela foi fazer aula lá comigo,
E assim, ela é uma professora sensacional. E a yoga, ela me trouxe uma coisa muito bacana, que foi a conexão com o meu corpo, estar mais presente e aliou com o trabalho energético que a gente já faz. Então tem tudo muito a ver. Ela fala muito sobre os chakras. Ela é uma pessoa incrível. Ela dá aula, mas ela fala muito sobre as coisas. Ela tem uma consciência espiritual muito bacana. Então, assim, eu acho que casou tudo. Então, eu faço as minhas caminhadas aqui na praia, então eu ando muito. Hoje, eu morava em São Paulo, gente, de verdade. Eu subia a rua onde eu morava, eu chegava lá morta. Então, hoje eu tenho muito mais fôlego. Claro que eu não sou super 100% saudável, mas eu preciso melhorar muita coisa ainda na alimentação, enfim. Mas hoje eu tenho uma consciência de que eu preciso e eu estou dando passos para isso, bem diferente de quando eu morava em São Paulo, que eu não ligava para isso, eu não me importava. Então, hoje eu já me preocupo muito mais com isso. Então, trouxe todo um conjunto de coisas. Então, não é só o mental ou só o espiritual, é o conjunto. Então, a gente tem que olhar para tudo isso de uma forma, assim, muito completa. Claro que E também tem... experimentar o orgasmo, né, Regina? Aprender a isso. É uma coisa que eu sempre falei e falo em todas as minhas lives e falo para todo mundo. O orgasmo não é uma coisa tip-tip. Ter prazer físico, né? Não tá ligado com esse amor romântico. Ai, que lindo, estou gozando. Ah, não é assim, gente. Uma pessoa que está tendo um orgasmo intenso, ela vai fazer cara de dor. Porque aqui, o que é um orgasmo? É tensão, 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 tensão sexual. Tensão, 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 ápice de tensão, esvaziamento de tensão, liberação. Quando você libera que você tem o orgasmo, você não está sorrindo, você está assim, né? Então, compreender que tudo isso também está ativando o seu chakra sexual, o seu chakra básico. Se você não está em conexão com o seu corpo, com a sua energia telúrica, vital, né? Energia da criação, você acaba não conseguindo também desbloquear outras áreas da sua vida. Você não consegue trabalhar, você não consegue produzir, você não consegue ir para a realização. E isso foi outra coisa também que a gente sentiu, né? Que foi mudando, né, Regina? Então, as dificuldades, inclusive, de atuar, você começou a conseguir, então, sentir que tinha energia para tratar o outro, para conseguir ir para o outro, né? Eu estava muito paralisada também. Eu tinha feito o curso manoterapeuta, mas ali teve uma hora que eu paralisei. Eu não queria, eu não ia e faltava um pouco do que eu vou fazer. Eu tenho que participação, mas eu não ia. E uma coisa que a gente também tratou foi aquela coisa de falta de prazer de fazer as coisas. E Prazer eu tinha geral da vida, né? idealização para as coisas, eu idealizava muito, mas não materializava. Então, nuvens, né? Eu sei que eu sou meio avoada, porque eu sou ara. A Bela pode falar melhor do que eu, mas eu vivia muito no mundo da imaginação, e aí não tinha praticidade, não tinha aquela coisa de, calma, vamos sentar, vamos realizar. Não tinha, e eu também não tinha esse prazer de fazer as coisas. Eu não achava muito prazer para aquilo e vivia perdida. Então, É o quando eu prazer em todas as outras coisas, né? Porque o que a gente falou, a energia do prazer, ela não é só orgástica, né? A libido que alimenta essa energia que precisa ser a atenção da libido para que ela seja depois esvaziada no prazer, essa libido é a pulsão de vida, é o que está ligado com o seu desejo de realizar. Quer dizer, se eu estou desconectada da minha energia sexual, se eu não estou conectada com a minha Afrodite, se eu não aceito que ela se manifeste, se eu coloco ela na sombra, ela vai virar o quê? Uma perseguidora minha. Ela não vai deixar que eu floresça em todas as outras áreas da minha vida. Eu não vou conseguir manifestar, eu não vou conseguir sentir prazer nem em comer um hambúrguer. Tudo fica sem sal. Que prazer é uma coisa complexa, né? A libido, que é essa energia do prazer, a energia que traz a gente ao processo orgástico, também é a libido que faz a gente ir para a vida. E é essa libido que faz eu ter prazer em ver um pôr do sol, em estar de mão dada com meu marido, em dar uma aula, em atender um assistido, né? Em estar sozinha comigo mesma.
Então, todo esse prazer que você foi aos poucos recuperando, né, Rê? Exatamente. Eu recuperei o prazer de estar sozinha também, porque eu sempre tive rodeada de muitas pessoas e, querendo ou não, quando eu vim para cá também, a vida me colocou sozinha. Não, eu tô com meu marido aqui, mas, por exemplo, ele trabalhava fora. Então, quando eu vim para cá, eu meio que o universo me colocou sozinha. Então, eu tive que olhar para mim de verdade, com profundidade. Eu falei, agora você vai, agora engrena. Que eu já tinha começado, mas agora vai engrenar mais. Então, você tem que se comprometer mais com você. Então, e ali deslanchou. Então, desde que eu vim para cá, deslanchou mais ainda, com mais força. Bom, agora vai se olhar. Então, eu passei a me comprometer mais ainda comigo, a ter prazer de estar comigo. Eu não preciso ter. Eu nunca gostei de muita galera, para ser bem sincero. Gosto de estar com pessoas, mas assim, não sou de multidão. Mas estando sozinha, eu passei a perceber o que eu gosto mais, o que eu prefiro fazer. Então, eu fui começando a olhar mais para mim de verdade. Quem Foi, é? eu queria falar agora do contraponto da Afrodite, que é a que a gente estava falando, que é a Deméter, né? Que é a Gaia, a deusa mãe. Porque, assim, o que, que acontece? Todos esses arquétipos, eles são positivos, se usados de forma moderada para tudo que nós precisamos realizar. Dentro de nós existe todas essas energias. Obviamente que a gente, muitas vezes, escolhe uma persona predominante. A gente acaba atuando mais num tipo de energia. Mas muitas vezes a gente usa uma energia, um arquétipo, para esconder outro, né? E a Fafá falou, estou chegando exatamente nesse ponto em minha psicanálise. Que bom, Fafá. Que bom, que é a libertação. E uma coisa que a gente falou muito no início do tratamento é que você vinha sempre com a questão do eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E aí a gente percebeu que esse seu eu quero ser mãe era uma forma de você se sentir adulta, sem estar adulta, né? E ao mesmo tempo era para tampar esse buraco, essa falta de prazer, né? E aí a gente trabalhou justamente isso, tipo, tem certeza que você quer ser mãe agora? Por quê? Porque muitas mulheres se escondem atrás desse arquétipo da mãe, tirando todo o resto, a bruxa, a empreendedora, a guerreira, a amante, escondem todas essas outras energias e vivem somente esse arquétipo da mãe, da maternidade. E claro, é muito digno e importante, né? Todos nós ou geraremos vida ou nascemos de uma mulher, quer dizer, homens e mulheres só podem vir ao mundo através de um ventre. Porém, se esse ato de ser mãe vem para esconder a sua possibilidade de integração com todas as suas outras personas, com todas as suas outras partes, a gente então vai ter aí um arquétipo de uma mãe que não é saudável para ela mesma, e ela vai sufocar o filho, e ela vai viver a vida do filho, ela vai até o inferno para resgatar aquele filho, muitas vezes tirando o filho daquela experiência, não vivendo as outras energias que ela precisa viver, não desenvolvendo todos esses lados. E aí foi as conclusões que a gente foi chegando, né? E aí você falou assim, não, peraí, deixa eu olhar para isso também, porque eu acho que eu estou querendo me esconder nesse lugar, então pode ser que chegue esse dia agora, eu sinto que você está preparada para que no dia que você realmente decida ir para a maternidade, você não está indo para substituir ou para esconder os outros arquétipos do seu feminino, para não colocar eles na sombra, né? Abafados, como se fosse feio, né? Como se fosse feio empreender, como se fosse feio ter prazer, como se fosse feio gozar, viver a sua sexualidade, né? Então, a Bela falou, concordo, o arquétipo da mãe não pode ser usado como fuga. E não pode, mas muitas pessoas fazem isso, né? Então fala um pouquinho desse teu processo com relação a esse arquétipo da mãe. Eu passei por muito tempo, como a gente falou, pensando, né, ficando nessa dúvida, quero ser mãe, eu não quero ser mãe, e esse desejo ainda existe, mas o que passa pela minha cabeça, e até quando a gente conversou sobre isso, eu não queria levar a maternidade de qualquer jeito. Então, porque eu também queria ser terapeuta.
Então, o que vinha na minha cabeça era: vou ser mãe, um vai ficar de lado. Então eu falei assim, se eu for ser mãe agora, eu vou deixar um de lado. Só que aí eu fui pensando quanta gente é mãe, quanta gente é terapeuta, faz mil e uma coisas. Então, será mesmo que eu quero ser mãe? Ou é só alguma vontade oculta? Era Então, aquela, hoje foi o que a gente falou, né, no tratamento. Tipo assim, por que que tem que escolher entre uma coisa e outra? Se tem um monte de terapeutas que são mães. não tem Por que quê? escolher. Então era a fuga, né, para não olhar, para não, tipo assim, ai, pelo menos eu não vou futucar essa dor. Por que que eu não estou conseguindo trabalhar? Por que que eu não estou conseguindo ser terapeuta? Por que que eu não estou conseguindo ter prazer? Por que que eu não consigo viver a minha sexualidade de forma adulta? Por que que eu não consigo me posicionar com o meu marido como eu devo? Né, como uma ajudadora idônea e não como uma filhinha mimada. Então era muita coisa para mexer. E aí a E gente aí, trabalhou olha que mil engraçado. coisas. O desejo ainda existe. E se o desejo ainda existe, eu acho que o motivo ainda é o mesmo de quando tinha terapia. Na minha visão agora, estando mais consciente. Acredito ainda que é o mesmo motivo. Você acredita que ainda é fuga nesse momento, porque ainda não consolidou, é isso? Não fuga. Não fuga porque o desejo existe no meu coração. Não é uma fuga. Você só sente que ainda não está pronta para viver os dois arquétipos. Isso, Tá tudo exatamente. bem. Mas você Exatamente. percebe então que hoje, percebe hoje então que esse desejo é legítimo, só que você está se preparando para conseguir viver esses dois arquétipos, né? Exatamente. Aliás, não três, né? Porque tem que continuar na Afrodite também, né? Exatamente. Tem que continuar, tem que ter Atena, a Afrodite, tem que ter a Deméter, tem que ter as três. Todos os arquétipos e equilibrar, porque não adianta ficar divididinho, você tem que equilibrar eles dentro de si mesmo. É fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível. É isso aí. Não é. E aos poucos você vai então consolidando essas partes, né? Essas energias em você, acolhendo, aceitando, para que elas possam então interagir entre elas. E quando a mãe já não for mais necessária, né? A guerreira continua lá, a terapeuta continua lá, a esposa continua lá, né? O amor, o erotismo, o prazer sexual. Então, tudo continua girando, apesar de um arquétipo ter mais força ou menos força naquele momento. Mas aí a gente consegue girar entre as energias dos arquétipos de forma saudável. Para encerrar, eu queria fazer uma pequena observação, que é a seguinte: ao contrário, né, do que muito se diz hoje, a gente tem tanta liberdade para viver e ser a mulher que a gente desejar, mas existe também hoje uma tirania, no sentido da gente ter que ser extremamente bem-sucedida em todos os arquétipos. Isso é impossível, gente. A gente tem tendências de personalidade, a gente tem projetos e missões de vida. Então eu vejo hoje em dia as mulheres muito escravizadas no arquétipo da guerreira, do serem bem-sucedidas, de ter que empreender, e ter que fazer, e ter que acontecer, e aquela cobrança, né? E tem que ser livre, e não pode casar, e porque o marido vai aprisionar. Gente, o feminino continua sendo feminino, o masculino continua sendo masculino, e eles se complementam. E você não tem que nada. Então, essa dificuldade também hoje desse equilíbrio, do contrário, né? Da gente se cobrar e não performar tanto, em poder, em um momento da vida, estar no arquétipo da mãe, no outro momento da vida, estar mais no arquétipo Eros, sem nunca perder uma coisa ou outra, né? A gente poder dar um pouco mais de energia àquilo que é necessário naquele determinado momento da nossa vida. Tem um determinado momento da nossa vida que você tem que dar mais atenção para o seu erotismo. Tem um outro momento que você vai ter que dar mais atenção para esse seu lado maternal, para cuidar do seu filho que acabou de nascer. Mas ele está com 10 anos, você já não precisa pôr tanta energia nisso. Você vai dividindo. Né? A empreendedora, enfim, a guerreira. Todos esses arquétipos, você não consegue viver tudo em intensidade o tempo todo. Isso é uma tirania também, né? Uma maldade que a gente faz com a gente mesmo, de se colocar nesse lugar. Um perfeccionismo da gente que é impossível de alcançar.
mas a gente exige isso às vezes da gente mesmo e se maltrata É sem isso aí, necessidade. sem necessidade. Regininha, fala o que você quiser, que a gente está com 5 minutos para fechar a live. Dá o seu recado para as meninas. Primeira coisa que eu queria falar, que a Regina falou, eu vou falar antes dela continuar. O, o que foi fabuloso foi a gente ter feito. Ela também já vinha, né? Vocês sabem que ela já vinha na caminhada de busca dela, mas a gente fez tratamento energético e psicanálise junto. Isso é muito eficiente. As duas ferramentas juntas, né? Então, terapeuta tem que fazer terapia, todo mundo tem que fazer terapia, mas terapeuta ainda mais, né? Não é só energético, não é só psicanálise. Tem que ir fazendo os dois conforme é necessário. Eu, por exemplo, agora eu estou fazendo um bloco de tratamento energético, né? Então, já estou no meu terceiro bloco e vamos embora, né? Então, a gente precisa se tratar. Regina, dá seu recado para a gente fechar, falando aí desse teu desejo de trabalhar com mulheres, né? E eu valido essa frequência em você, como sua terapeuta, como sua professora. Eu valido que isso realmente é algo que é missão na sua vida. Mas eu queria que você falasse para as tuas colegas, falasse para as mulheres que estão nos assistindo. Gente, eu gostaria de agradecer muito por esse convite maravilhoso da Gi, da minha terapeuta, minha professora, por esse processo lindo que eu passei. Eu agradeço a todas vocês que estão aqui assistindo, vocês fazem parte da nossa família. Quem não é do Terapeuta Master também faz, porque eu me sinto muito honrada de falar um pouquinho do meu processo para vocês. E quando eu comecei a atender e receber as assistidas que iam chegando até mim, eu fui começando a sentir dentro do meu coração que a minha voz era para as mulheres. Não que os homens não possam se sentir bem-vindos, tá? Mas eu fui começando a sentir dentro do meu coração que eu falaria para mulheres. E isso foi crescendo no meu coração, foi crescendo. Aos poucos as ideias vão chegando. E aí eu, quando for vindo, eu vou compartilhando mais lá no perfil. Mas eu fui sentindo que era isso que vibrava aqui dentro de mim. Por tudo que eu passei, por todo o processo que eu superei. E eu sentia que eu devia compartilhar isso com outras mulheres que passam por esse processo e por outros processos muito mais dolorosos, que não têm voz, que muitas vezes acham que não têm voz, que não se sentem à vontade para falar disso para a família ou para outras pessoas, que muitas vezes se sentem sozinhas e perdidas em seu caminhar, na sua vida, acham que não vão conseguir superar isso. E a gente sabe que existem muitas mulheres assim, passando por situações semelhantes ou até por muitos outros bloqueios. Então, eu senti no meu coração que era para elas que eu deveria falar. Muitas de nós aqui já passamos por processos muito complicados e hoje a gente superou e está superando ainda. E como a gente falou, eu continuo fazendo terapia, faço psicanálise sempre, a Gia é minha terapeuta. E terapeuta a gente é uma pecinha complicada. A gente não é porque a gente é terapeuta que a gente não precisa de terapia, não. Aí é que a gente precisa mais. Porque como é que a gente vai ajudar se a gente também não passa pelos nossos processos, não se trata, a gente precisa mais ainda. Então, eu acho que a gente tem que ajudar. Então, o meu intuito é compartilhar. Porque eu tenho sentido muito nesses últimos dias que é só unido que a gente vai conseguir tornar esse nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pode parecer utopia, e eu nem estou dizendo que nessa vida eu vou conseguir, não. A gente vai deixar para netos, bisnetos e a próxima geração aí, mas o que a gente fizer para tornar esse mundo um planeta melhor, a gente está plantando sementinho. E esse é o meu intuito, ajudar pessoas, mulheres principalmente, a se olharem, a ouvirem a própria voz. E eu só tenho a agradecer a Muitas das suas colegas agradecendo ao seu depoimento, é de utilidade pública o seu depoimento, é corajoso, é lindo, é emocionante, eu me emociono. Segurei várias vezes aqui as minhas lágrimas, porque é lindo, eu fico muito feliz, orgulhosa de ver você conseguindo manifestar esse seu feminino de uma forma tão bonita, de uma forma tão amorosa, tão segura, né? Cada vez mais segura de si, sem se despersonalizar, aprendendo com a sua experiência e aquilo que nós tínhamos falado, tudo que é a nossa maior dor vai se transformar na nossa maior força.
o nosso maior bloqueio vai se transformar, então, na nossa maior arma de guerra, né? Então, você está indo para esse âmbito, né? E eu fico mesmo muito orgulhosa e não me canso de me alegrar com esses seus resultados e corroboro mais uma vez aqui que eu sei que você está preparada para lidar com isso, né? A gente teria mais assuntos aqui para falar sobre a questão da menstruação que você vem estudando, ciclo menstrual. Você tem mergulhado, né, nesse mundo mesmo de uma forma bem profunda e porque é a sua missão, faz parte do seu daquilo que você foi preparada para entregar para o mundo. Então eu queria agradecer você ter tido a generosidade de falar de coisas tão íntimas que podem para algumas pessoas ser extremamente vergonhoso, mas você trouxe de forma muito honrosa a tua história e eu tenho certeza que deve ter tocado o coração de muitas mulheres que estão aqui. A Fafá disse, eu me vi muito na tua história. A Shirley está falando maravilhosa, está todo mundo agradecendo. Rê, você arrasou, está todo mundo... A Soninha falou, gratidão, Regina, por compartilhar a sua história. A Eliane Calil, parabéns mais uma vez. As meninas estão aqui muito felizes, né? Porque o que você trouxe realmente é emocionante, é bacana a gente perceber, né? Uma vontade tão grande de mudar e de se encarar e de não ter medo, porque eu sei que doeu, eu sei que não foi fácil, né? Eu sei que mexeu com muitas áreas da sua vida, que foi difícil, né? Teve dias da gente ter que se falar todo dia, de mandar mensagem, né, de trabalhar fortemente em tudo isso, e a gente esteve junto. Obrigada pela confiança, né? Eu agradeço muito. Por segurar a minha mão em muitos momentos, aguentar a minha encheção de saco naquele início, mas valeu a pena, tem valido a pena. E assim, eu sou eternamente grata a cada passo desse processo. Eu continuo no processo, porque o processo, assim, hoje você já passei por terapia com você hoje. Você sabe que eu já chorei, porque eu lembrei da minha mãe hoje, que, enfim, por ter visto o post, minha madrinha me fez lembrar dela, porque ela me falou uma coisa muito bonita de se ouvir. E eu, claro que eu gostaria que minha mãe estivesse aqui, mas eu sei que ela tá de um outro lugar, de um outro plano. E me emocionei por lembrar dela hoje. Então, gente, eu só posso agradecer muito por vocês fazerem parte da minha história, cada uma de vocês. Virtualmente, eu sinto cada uma de vocês aqui perto de mim, a Gi principalmente, porque, enfim, não tenho palavras para falar da Gi, não tenho, de verdade, é muita emoção. Cada uma de vocês, cada pessoa que fez parte do meu processo, amigos, família, e enfim, eu sou eternamente grata a cada um, ao meu marido que me apoia muito. Sim, Enfim, isso é importante vou falar. chorar, gente, para, eu vou chorar. Para, vou parar porque senão eu vou chorar. Enfim, vocês são maravilhosas, gente, de verdade. De É verdade. muito lindo. Eu agradeço mais uma vez. Eu vou tirar uma cartinha pra gente aqui, que eu tenho. Hoje é um dia especial, então o Oráculo da Mulher. Quem é minha assistida já, com certeza eu já tirei uma cartinha dessas. Eu vou tirar uma carta para todas nós que estamos aqui. Recebam a frequência da carta que eu vou tirar. Eu vou tirar agora, eu não sei o que é. E outra coisa que eu queria dizer é que eu estou muito orgulhosa do terapeuta master, né? Porque, assim, eu falei isso hoje, até depois que foi com a Regina, a gente estava falando, eu estou muito orgulhosa de ver que a gente conseguiu criar um grupo onde realmente existe uma ajuda, uma troca, onde vocês estão aprendendo a conhecer e reconhecer-se umas nas outras, onde não há vergonha de dizer hoje eu não estou legal, né? Como já tiveram algumas vezes no grupo. Hoje a Surama falou, ai gente, eu estou meio aqui, meio doida com uma coisa, todo mundo lá apoiando, conversando, e vocês estão aprendendo que é de fato sororidade, o que é ser amiga, o que é apoio, o que é troca, né? Não com disputas, não com querer ser melhor do que o outro, mas aprendendo a se encontrar nessas dores e se encontrar também nas vitórias, compartilhando coisas bacanas, nascimento do neto, né, uma música, a Fafá compartilhando com a gente as músicas dela, a Fátima também compartilhando o nascimento do neto, a Regina Trevelato também. Todo esse processo que a gente tem ali hoje é um processo muito feminino e muito positivo. E eu sou muito grata a vocês. E eu vou tirar então uma cartinha aqui, ó. Regina vai representar vocês. Regina, monte 1,
2 ou 3? 3. 3. Eu tenho 14 cartas na mão. Você vai escolher um número, pensando em todas as meninas que estão aqui, uma mensagem para o nosso coletivo, para o nosso feminino, para todos nós. Um número de 1 a 14. 4. Ah! O primeiro que vai na cabeça. Olha aqui, gente. Lealdade entre mulheres. Nossa, Essa não podia ser mais carta. perfeito. Nossa, que coisa linda! Eu vou ler a carta. Estou toda arrepiada, gente. Estou quase em prantos de lágrimas de choro. Ai, que lindo. Então, fala assim. A lealdade entre mulheres só pode acontecer a partir de um determinado estado de consciência. Olha que profundo. Para ser leal, é preciso saber desmontar as armadilhas sistêmicas antes que elas nos manipulem e nos afastem umas das outras. Ser leal é estar com, ao lado de, substituir-se a, quando necessário. Ser leal é dar a mão, acarinhar, proteger, por acima de tudo, na alegria, na celebração, mas em especial nas horas amargas, na hora da dor e do desamparo. De forma consequente, continuada e firme, não episodicamente, por capricho ou impulso momentâneo, mas por uma corrente subterrânea, anímica, com um fundo comum, um laço sagrado ligado à própria essência da vida. Ser leal é ser fiel, franco, com uma enorme delicadeza interior. Nunca assentes a tua fidelidade ao outrem na submissão ou na condescendência. Não queiras apenas agradar, isso falseará o teu laço. Apoia, conforta, ajuda aquela a quem queres bem, mas não ocultes o seu sentir. Tem coragem de dizer não, num abraço aberto à tua amiga. Se podes ser leal a alguém, se o fores, em primeiro lugar, seja leal a ti mesmo. Olha que ensinamento, né? Que é o que está falando. Fidelidade e lealdade está ligado ao nível de consciência. A gente só vai parar de disputar sistemicamente entre as mulheres quando a gente tiver consciência. Quanto mais consciência a gente tiver, principalmente de que essa fidelidade, essa lealdade precisa ser interna. Eu preciso primeiro ser fiel e leal a mim mesmo, poder um grande abraço, dizer não a alguém, a uma amiga, mas saber me colocar no lugar de, me colocar à disposição de, estar ali para a hora que aquela pessoa que nós amamos, né, precise de fato. Então, gente, que mensagem incrível! Ah, me permita a intromissão, mas eu só quero dizer uma coisa. Minha mulher é linda, que orgulho. Oh, meu amor, você também me ajuda a ser uma mulher melhor todos os dias. Né? Eles nos o meu Marco e o seu Marco, não é? Temos algo em comum. Aí o Marco daqui, né? Não, eles são demais. Eles são demais. Muito obrigada, meu amor. Você me faz uma mulher feliz. E por isso eu posso ser amiga das minhas amigas. Posso ser amiga das minhas colegas. Posso ser leal. Muito obrigada, meu amor. Te amo. Gente, ficamos por aqui. Regininha, muito obrigada. Foi uma live incrível. Obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigada. E boa, mulher. Muito grata. Eu tô, assim, de verdade, muito, muito feliz e muito emocionada. De verdade. Quase me fez chorar aqui ao vivo na live. Foi, assim, muito, muito lindo. Muito obrigada, Gi. Muito obrigada, meninas. Eu sou muito grata por cada coisa que eu aprendo com cada uma de vocês. E eu estou muito feliz de fazer parte dessa turma do Terapeuta Master e de estar aqui, que para mim é uma honra fazer uma live com a minha terapeuta e com a minha professora Master Blaster. Que honra, gente. Isso é uma honra. Para mim também é uma honra ter você, uma mulher que se superou de uma forma extraordinária nesse ano de 2021. Você é extraordinária, parabéns. As pessoas às vezes subestimam alguém que é mais quietinho, com uma voz mansinha, né? E por dentro
tem lá uma mulher muito forte, só precisa se reconectar, só precisa sentir que pode se manifestar. Parabéns pela tua força. Hashtag goza Regininha. Agora nós vamos entender o que quer dizer hashtag. A gente só antecipou um pouquinho, era para falar da formatura. É verdade, mas agora o pessoal vai usar hashtag agora. Goza todo mundo, gente. Bora gozar, que tá bem! Um beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada. Comentem aí no nosso vídeo se vocês gostaram, o que vocês curtiram. Compartilhem com outras mulheres. Ajudem essa live a chegar em outros corações. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.